Olha onde é que veio parar, ó. O puxador da porta. Mas eu preciso que você seja corajoso. Ele foi fechar o box e pá, quebrou tudo, vidro pra tudo quanto é lugar. Quando a minha mãe ouviu o barulho, ela veio correndo pra cá. E eu nem tinha percebido que estava no meu braço. Eu comecei a gritar muito na hora e daí eu não sabia como pegar ele. Era muito vidro, era vidro por tudo na cabeça. A preocupação dos médicos no pronto atendimento foi ver se tinha algum caco de vidro nos olhos do Miguel. Lívia alimentava o filho mais novo quando o acidente aconteceu. Filho, peraí! Ficou tudo registrado. O choro dele foi a hora que me fez chorar também, que eu falei, ai, graças a Deus ele tá vivo. É bem impactante, né? No início aí, essas imagens que aparecem é do meu filho, do acidente que aconteceu em casa, quando eu estava assistindo uma aula online à noite, quando eu escutei o boom. Nem sabia o que era e já veio aquele grito do meu filho e eu saí desesperado também para ver o que tinha acontecido e era o box que tinha estourado justo nas costas do meu filho. Mas eu preciso que você seja corajoso. Sabe que hora é que você tem que mostrar que é Saiyajin? É agora. Você vai mostrar que você é Saiyajin? Você vai mostrar que é Saiyajin? Então, respiração da QG. Esse acidente foi em 2021 e eu fiquei muito frustrado na época, me sentindo culpado, porque eu já trabalho com isso e eu já tinha atendido um acidente dessa maneira, em que o box desmontou e caiu em cima de uma criança, e eu falei que ia prevenir isso na minha casa. Mas a gente, com o costume de deixar tudo para amanhã, eu acabei não fazendo, e esse acidente aconteceu por erro meu, por descuido meu. Dica: eu trabalho no SAMU 192 e mais ou menos há 3 anos atrás eu atendi uma criança que foi fechar o box do banheiro e o vidro quebrou e desmanchou em cima da criança, couro cabeludo, ombro, braço, perna e face, que é uma região que sangra muito. E vários cortes pequenos, teve que ir para o hospital tomar vários pequenos pontos ao longo do corpo. E eu, nesse dia, há 3 anos atrás, eu falei, eu vou colocar uma película no vidro do banheiro aqui de casa. Por quê? Porque aí eu evito o risco de acidente comigo e com meus meninos. Mas eu coloquei? Não coloquei. E diz que o sábio aprende com o erro dos outros, né? Não aprende com o próprio erro. E hoje foi dia da gente aprender com o nosso próprio erro. Vidro quebra, todo mundo sabe. E vidro corta. Até aí, nenhuma novidade. Mas os acidentes continuam acontecendo, geralmente numa distração. Na sacada, no banheiro, no quarto, basta um segundinho de descuido. Parece uma cortina caindo assim, ó. Eu comecei a gritar muito na hora e daí eu não sabia como pegar ele. Era muito vidro, era vidro por tudo na cabeça. A preocupação dos médicos no pronto atendimento foi ver se tinha algum caco de vidro nos olhos do Miguel. Aí começaram a limpar os cortes com um paninho com água molhado assim, e daí começaram a tirar os vidros. E depois desse acidente que teve comigo, eu já atendi vários outros casos de acidente com box. Com adulto, com criança de novo. Inclusive, teve um caso aqui em Brasília que não foi eu que atendi, mas a criança veio a óbito por causa desse acidente. Porque o vidro, apesar dele ser temperado, esses de box, alguns locais vendem o vidro como se fosse temperado, um preço mais barato para as pessoas. Não sei se é enganando ou se a pessoa compra sem imaginar que se o vidro não for temperado, ele vai quebrar em blocos maiores e aí vai causar um corte ainda maior e aí tem muito mais risco de vir acontecer uma morte.
No caso da minha criança, ele teve vários pequenos cortes no corpo porque foi o vidro temperado, mas mesmo assim, para uma criança pequena é muito grave, porque vai cair em cima do rosto, da cabeça, levando a risco de cegueira, levando a risco de cortes em lugares delicados por ser criança. E mesmo em adulto, em casos que eu atendi de adulto, pessoas que se cortam e mantêm ali, pessoas que têm muito pelo no corpo, que fica preso ali, é muito complicado. Então o melhor é a gente evitar. Quando eu estava fazendo minha aula online agora à noite, o Minato foi tomar banho no banheiro, a Chloe no outro, e o banheiro onde o Minato estava, ele foi fechar o box e pá, quebrou tudo, vidro para tudo quanto é lugar. Agora ele tá dormindo, ela também, ficou o susto, vários pequenos cortes, costa, perna, ombro e pé. Pode ser que a pessoa não esteja entendendo, mas o vidro temperado, ele quebra, como aí no vídeo que eu estou mostrando aí do meu caso, ele quebra em vários pedaços pequenos, como esse daí. Já quando o vidro não é temperado, ele quebra como se fosse um espelho, em pedaços muito grandes, que é outro local que pode sim causar acidentes também com crianças, como nesse caso aí da reportagem. Ela brincava com o Matheus no quarto quando um espelho que estava encostado na parede desabou. Eu fui na frente do meu irmão, porque senão ia cair na cabeça dele. Quando a minha mãe ouviu o barulho, ela veio correndo pra cá. E eu nem tinha percebido que estava no meu braço. A mãe entrou em pânico quando viu que um caco grande do espelho tinha cortado o braço da filha. Depois do susto e de mudar a rotina da casa, a Emanuele teve uma preocupação. Eu queria entender o porquê que tinha quebrado o vidro. E a gente fica na dúvida, por que o vidro estourou? Por que aconteceu isso? Do nada o vidro estourou, eu só ia fechar o vidro, ele estourou. E eu perguntando para os especialistas e vendo também, procurando no Google em reportagens, eu vi que a explicação deles é que com mais ou menos 5 anos de vida útil do vidro, ele começa a ficar mais frágil. E além dessa fragilidade, ele pode quebrar antes sim, porque ele, apesar de ser um vidro muito resistente, ele tem uma fragilidade na quina. E aquelas roldanas que segura o vidro onde ele corre pelo trilho, às vezes ele perde a borracha. E aí, se ele perde essa borracha, às vezes quando você está fechando a porta, o vidro acaba tomando alguma pancada onde essa borracha foi solta ou essa borracha foi desgastada. E aí qualquer pancadinha pode fazer com que esse vidro estoure. Isso também pode acontecer se uma panela bater no canto do tampo de vidro de uma mesa, por exemplo. Na Índia no ano de 1900. Respiração. Falou pouco. Respiração. Respiração. Que eram de Roma. Isso, né? Agora aprender com o próprio erro. E a dica para a gente que não sabe que horas é que essa roldana vai acabar tendo a borracha desgastada, que a gente que esquece quantos anos tem a vida útil do vidro, é o quê? É botar película. A gente coloca uma película transparente, como essas películas que a gente coloca no carro, só que a gente vai colocar transparente. Que aí quando o vidro quebrar, ele vai ficar preso naquela película. E aí não vai cair em cima da pessoa. Para quem tem criança, isso é extremamente necessário, porque, como eu falei, o vidro cai sobre a criança por ela ser pequena, porque às vezes um pequeno segundo de descuido pode causar danos para o resto da vida, como, por exemplo, essa mãe que perdeu a criança, e também casos em que criança perca a acuidade visual por esse tipo de problema que é totalmente evitável.